Então, para a gente já começar nosso workshop, nós vamos falar do padrão de liderança de Cristo, sobre como Cristo lidera no reino, diferente do que é o império dos homens. A palavra fala lá no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 9. Ligue a sua Bíblia, porque ninguém mais abre a Bíblia, agora é só ligando a Bíblia. Colossenses 1, verso 9. Vocês que escolhem, qual que vocês querem? NVI? NTLH? Tá bom. Pode ser? Colossenses 1. Colossenses 1, verso 9. Olha só o que a palavra fala, irmãos. Vamos voltar no 8 para vocês entenderem o contexto. O texto fala assim, ó. Foi ele quem? Jesus. Foi ele quem contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Então, Paulo está falando à igreja de Colosso, ó, o próprio Cristo falou do amor que o Espírito liberou sobre vocês. E aí ele fala no verso 9, por esse motivo, qual motivo, irmãos? O amor que foi liberado. Por causa do amor que foi liberado, então ele fala assim, ó, por este motivo, desde o dia que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o quê? Conhecimento. Irmãos, a vida com Deus, ela é um eterno aprendizado. Deus não quer resolver os seus problemas. Deus, ele quer que você conheça ele profundamente. E porque você conhece ele profundamente, nada mais é problema na sua vida. Nada mais é problema. Filho de Deus não enfrenta problema, irmãos. Toda situação é uma oportunidade de encontro. Vou te dar um exemplo. Apóstolo Paulo, no auge da vida cristã dele, quando ele estava no auge da carreira cristã dele, primeiro amor, sabe quando a Bíblia fala de primeiro amor? O que aconteceu com Paulo? Cadeia. Puxa vida. Quando Paulo estava no auge do primeiro amor, ele foi preso. Aí você pode parar e pensar assim, mas ele estava servindo a Deus. Por que ele enfrentou esse problema? Só que para Paulo nunca foi um problema. Paulo, a Bíblia fala que ele estava preso naquela cadeia, o povo estava orando e ele estava fazendo o quê? Cantando. Feliz. Porque para um filho de Deus, nada é natural, tudo é espiritual. Quando você vai para a escola, você está indo para a escola, mostrar para as pessoas como um filho de Deus estuda. Você vai para o seu trabalho, você vai mostrar para as pessoas como um filho de Deus trabalha. Então você vai trabalhar de maneira espiritual. Você vai para a escola, aí o pessoal está ficando triste agora, né? Puxa, porque eu mato aula, porque eu sou média 6. Eu tiro nota só para passar. Não, irmãos. Nós somos seres espirituais. Então você vai para a escola, para o trabalho, para as suas atividades de forma espiritual. Então se você... eu não quero trazer peso não, irmãos. Mas olha só. Se você vai mal na escola, é o Cristo que você está apresentando. Esse é o padrão de Cristo que você está apresentando. Tem pessoas que vão conhecer Cristo não através do sermão, mas através da sua vida pregando. Eita, pastor, tá ficando sério, hein? É para ficar sério mesmo. Porque, irmãos, não tem como. Sabe qual é a maior falha da igreja? A gente separa. Aqui é natural, aqui é a vida secular. Eu vou falar, irmão, esses termos eu acho estranho. Ah, você escuta música secular? Escuto, eu estou nesse século. Então eu escuto música desse século mesmo, é secular. Ah, você escuta música do mundo? Toda música do mundo, irmãos. Ou você sai da atmosfera para ouvir música? Você vai pôr sua F-Hope lá, você sai do mundo? Então é mundano, é do mundo, é música do mundo. Você está no mundo, você está aqui. Mas você precisa se relacionar com o mundo natural como quem vive lá. Essa é a diferença. Então, olha só, Paulo, ele, no auge da carreira dele, ele foi preso. Não, liderança radical é aqui. Liderança radical é aqui, é o Denis. Então, olha só, irmãos.
No auge da carreira, Paulo foi preso. E o que acontece? Todo mundo podia pensar assim, ó, pô, problema. Mas Paulo estava cantando. Sabe por quê, irmãos? Hillary? Vai sentar? Ah, tem lugar ali também, ó. Pode sentar ali. Senta ali, Simão. Tem lugar aqui. No auge da carreira ele foi preso, ele podia pensar, um problema. Mas Paulo cantava, sabe por quê, irmãos? Em determinado momento a palavra fala que veio um terremoto e as portas das cadeias se abriram. Não foi isso? Só que ninguém foi embora. Todo mundo estava preocupado. O carcereiro chegou e falou assim, vou me matar, porque todo mundo fugiu. Mas ninguém fugiu. Primeiro, o que Paulo e Silas faziam na cadeia? Cantavam. Num lugar onde tem filho de Deus, a cadeia mais obscura vira um lugar de adoração. O lugar mais difícil vira um ambiente de prazer em Deus. Então o filho de Deus não passa por problema. Ele transforma o ambiente que ele vive. E aí o carcereiro falou assim, vou tirar a vida, porque a coisa ficou feia, todo mundo foi embora. Aí Paulo falou, não. Nós não fomos embora. Nós estamos aqui. Porque para um filho de Deus, toda dificuldade vira uma situação de encontro. Paulo e Silas precisaram ir para a cadeia porque eles tinham um motivo. Encontrar um carcereiro. E quem é a figura do carcereiro, irmãos? O carcereiro é aquele que tem a capacidade de manter outros presos. Os encontros que Deus vai gerar na sua vida é para que você ponha em liberdade outros. Põe em liberdade aqueles que têm a capacidade de manter até outros presos. Deixa eu falar uma coisa. Olha só, para a gente continuar. O texto vai falando assim, ó, em Colossenses, né? Verso 10. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês podem viver como o Senhor quer. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Está vendo que o padrão que Paulo vai ensinando não é um padrão de fazer coisas, é um padrão de conhecer a Deus, porque o povo não perece por falta de entender. O povo perece por falta de conhecer. A vida eterna é essa, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Então ele está falando assim, ó, eu preciso continuar a conhecer. Não é fazer coisas. Deus não quer ditar padrão de comportamento para você. Ele quer que você conheça Ele profundamente a ponto de não precisar ter padrões de comportamento ditados por pessoas. A ponto de não precisar enfrentar problemas. Então a vida, você não tem que pedir para Deus vida eterna. Porque a gente pensa que vida eterna é uma vida que não tem fim. Não, irmãos. A Bíblia fala que Deus criou um único dia. E é o dia que se chama hoje. Então, aqui é a eternidade já. Eternidade é um padrão de vida de conhecimento de Cristo onde o tempo não conta. Só que a gente fica pedindo para Deus tempo, porque acha que a vida eterna é uma vida que não tem fim. Irmão, você quer ver, sabe o que é o inferno? É um tempo que não tem fim, sem propósito. Isso é o inferno, irmãos. No lago de fogo e enxofre, a Bíblia fala que as pessoas vão desejar a morte e a morte não vai poder atender eles. E eles não vão conseguir morrer. Sabe por quê, irmãos? Porque é uma vida que não tem fim, sem propósito. Isso é um inferno, irmãos. Então vocês precisam crescer em conhecer. Porque à medida que você conhece, você vai se transformando a imagem de Jesus. E aí, olha só, no verso 11, ele continua dizendo sobre império e reino. Ele fala assim, ó, pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar com paciência. E agradeçam a ele, agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão, em outras versões estão falando, ele nos libertou do império. O que é império, irmãos? Império é uma região com limites. E aonde a ação mais importante é o poder. Então ele está falando assim, ó, ele vos libertou do império das trevas, de uma região limitada, onde o poder exerce muita força.
Só que é um poder de trevas, é um poder ruim. E o que é trevas, irmãos? Trevas é a ausência de luz, não é escuridão. Esses são os detalhes que você precisa pegar. Aonde não existe luz, as trevas existem. Certo? E quem é a luz? Os filhos de Deus. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então deixa eu traduzir isso para vocês entenderem. O que é o império das trevas? É toda liderança que os filhos não se manifestam. Todo tipo de liderança que o homem é que governa, que o homem é o centro, é o império de trevas. A Bíblia fala isso: se os seus olhos forem maus, quão profundas trevas serão. Então toda liderança humana é um império de trevas. Porque nada que começa no homem termina em Deus. Nada. E aí Paulo ele vai falando assim, ele te transportou, te tirou. É um movimento. Você vai ver que o reino de Deus é um reino de movimento. Todas as vezes que Deus deu uma palavra para o homem, foi assim, ó, mova-se. Sai da tua terra, da tua parentela. Quando Jesus chama, os discípulos ele fala assim, ele não fala assim, ó, caminha comigo só. Ele fala, ide. É uma ação de movimento. Então o reino de Deus é um movimento que te leva de um lugar para o Pai. Completa comigo o que o texto diz. Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para-choque de caminhão, você pode colocar lá que fica bonito. E o que o texto fala depois? Oi? Ninguém vem. Não é ninguém vai. Ou seja, faz muita diferença isso, irmãos. Porque a gente acha que quando eu peco, o Senhor se afasta de mim. Ele não sai do lugar, ele nunca se distancia de você. O pecado na nossa vida é um acidente. Pastor, mas a Bíblia fala que o pecado traz separação de Deus e o homem. Mas Deus não saiu de perto de você. Você que se afastou dele. E quando você peca, você tenta fazer o impossível, que é se esconder de Deus. O que aconteceu lá no Éden? Lá no Éden, Adão pecou, aí ele se escondeu. Olha só, eu gosto muito desse texto, irmãos. Que a Bíblia fala assim, ó, em Gênesis. Eles estavam no paraíso, ambos estavam nus e não se importavam. É isso que o texto diz. Quem que governava a vida de Adão e Eva? O próprio pai. Na viração do dia, ele vinha no jardim para bater papo com o homem. E aí a Bíblia fala que ambos estavam nus e não se importavam. Só que um dia o homem tomou a frente da vida e passou a tomar decisões diferentes do que Deus falou. E aí ele foi e tomou o controle da vida. O que ele fez? Comeu do fruto. E aí a Bíblia fala que a primeira coisa que aconteceu, eles viram que estavam nus. Deixa eu te falar, guarda isso, irmãos. Deixa o Espírito ministrar no teu coração. Todas as vezes que você assume o controle da sua vida, você passa a enxergar necessidades que nem existiam antes. Nem existiam antes. Eles nem enxergavam esse problema. Mas quando você assume o controle da sua vida, você passa a enxergar problemas que antes não te afetavam. E aí Adão tenta fazer o impossível. Se esconder daquele que é onisciente. Tem como se esconder de Deus? Só que a gente lê esse texto e acha que Deus vai na viração do dia no jardim e chama Adão como alguém que procura. Se ele é onisciente, irmãos, como que Adão ia se esconder? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Ou você acha que Deus foi sarcástico? Ele sabia, irmãos. Então ele fala assim, ó, se você acompanhar comigo, depois você procura o texto e vai ver. A palavra fala assim, Deus chamou Adão e disse. Isso é muito importante, irmãos, porque ele não chamou como quem procura. Ele falou assim, vem cá, Adão. Ele sabia onde Adão estava. Ele falou, vem cá, Adão. E o que Deus disse para Adão? Onde estás? Faz muita diferença isso, irmãos. É como se Deus falasse assim, ó, Lilian, vem cá, Lilian. Onde você está? O que você está fazendo? Onde está a sua cabeça? Para onde você está indo? É uma advertência. É Deus falando assim, Adão, cai na real.
O segredo da vida não é fazer coisa, é me conhecer. Você está fugindo, você está indo para longe de mim, cara. Você precisa me conhecer. E aí ele fala assim, ó, aqui Paulo vai falando, então ele quer te fazer um movimento. Ele quer te tirar de um lugar que é de trevas, que é humano, que é natural, e te transportar para onde? Para o reino do Filho do seu amor. E isso é importantíssimo você saber. Sabe por quê, irmãos? Olha o que a Bíblia fala lá em 1 João, para você marcar a referência aí. 1 João 4:17. Quem pode ler para vocês participarem, para você não ficar tão depois do almoço dá uma vontade de dormir, né? Então você lê aí, 1 João 4:17. Aquele cara com voz, ou aquela moça com voz de locutor de rádio. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do fim. Porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Olha só. Assim é o amor. O amor. Ele começa a nos ensinar sobre conhecer o amor. Tem outra versão? Tem outra versão que eu gosto mais, que vai elucidar muito mais fácil para nós. Quem pode ler em uma outra versão? Essa daí é a NTLH, certo? Quem pode ler uma outra versão? Ótimo, vai lá. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. Puxa vida, gente do céu. Ele está falando assim, ó, deixa eu te falar. É dessa forma que o amor é aperfeiçoado. Para quê? Para que você se porte com confiança. Porque o contrário de medo, irmãos, não é coragem. O contrário de medo é amor. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Então ele falou assim, ó, conheçam o meu amor. Irmãos, todos aqui conheceram o amor de Jesus, senão você não está aqui. Aqui é reunião de pastor, tá? É verdade, sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala, Jesus fala isso. A multidão está lá fora como ovelhas que não tem pastor. Então a multidão está lá fora. Se você está aqui, você é pastor. Agora você precisa trabalhar o seu rebanho, que a multidão está lá fora, como ovelhas que não tem pastor. Então ele falou assim, ó, agora você precisa utilizar as armas que eu já te dei para vencer o mundo. Quais são as armas? Meu amor. Conheça meu amor profundamente, irmão, você não vai temer mais nada. Conheça o meu amor profundamente, você vai enfrentar qualquer batalha. Conheça o meu amor profundamente e você não vai ter problemas, porque nada mais vai ser um problema para você. Está vendo como é um transporte de uma ideia natural que nós tínhamos no Império das Trevas, no Império Natural, para o reino do Filho do seu amor? Então você tem que sair desse lugar de naturalidade e ir para o lugar onde o amor de Deus é a chave. Olha só, irmãos. Qual é o poder que o Senhor liberou sobre a sua vida? Quem se arrisca a falar? Você recebeu um poder? Vocês têm poder? Qual é o poder que você recebeu? Oi? É isso, irmãos. O Espírito Santo é a maneira como nós vamos manifestar. Mas João 12 fala assim, todo aquele que crê recebeu um poder. Filho de Deus. Porque você é filho. Você tem um poder. Então, irmãos, tudo isso eu estou te falando, porque em 1 João fala, 4,17, fala assim, ó, nisso é aperfeiçoado o amor, para que você tenha confiança. Confiança de quê? De assim como ele é, você ser nesse mundo. E a nossa batalha é porque a gente olha Jesus só como Deus. Mas Jesus, ele aniquilou ser igual a Deus e andou como homem, pleno, 100% homem, para falar assim, ó, da mesma forma que eu fiz tudo que eu fiz como homem, Alan, você também pode. Só que você tem que sair do que é natural, o reino das trevas, o império das trevas, que é limitado, e ir para o reino do amor. No reino do amor, você lidera com confiança, com autoridade, e você entende um ponto central. Você é o elo que liga as pessoas com a eternidade. Ele está falando assim, ó, assim como Jesus é, você pode ser nesse mundo. Assim como Jesus é, você pode ser na sua vida. Não é poderoso isso?
Não é muito forte, Júlia? Você é exatamente como Jesus. Você pode se mover com a mesma autoridade que Jesus. Sofia, você pode viver a vida como Jesus. E não sou eu que estou falando, foi Ele mesmo que me autorizou. E aí eu começo a entender que eu sou elo para ligar. Porque o que Jesus veio fazer, irmãos? Vamos lá. Não tem certo e errado. Qual foi a principal função de Jesus no mundo? Nos salvar? Nos ligar com o Pai? O que mais? Oi? Não entendi. Espalhar o Evangelho. Vamos lá. Quem mais? Pagar os nossos pecados. Nos amar. Olha só. O plano de Deus para o homem nunca foi salvar o homem. Nunca foi. Jesus, o plano de Deus, quando ele fez o homem, ele não queria salvar o homem. Ele fez o homem com uma função, irmãos. Dominar a terra. A única coisa que Deus esperava do homem era que ele dominasse a terra. Deus criou o homem, os abençoou, ou seja, eu não preciso fazer nada para ser abençoado. A bênção veio antes. Ele vos abençoou e disse, sejam. Então, a bênção veio para quê? Para que eu possa ser. Ele me abençoou e disse, sejam fecundos, multiplicai, enchei a terra, dominai sobre todas as coisas. Agora deixa eu te falar uma coisa. O plano de Deus para o homem foi esse, dominar sobre tudo. Amém? Vocês estão acompanhando comigo? Então ele me deu autoridade sobre tudo. Ele deu autoridade para Adão sobre tudo. Você parou para pensar que o leão não atacava Adão? Que a onça não atacava Adão? Que ele andava? Por quê? Porque o que tinha Adão? A autoridade para dominar sobre todas as coisas. Só que aí o homem pecou. Caiu. Então o plano da salvação precisou ser estabelecido. Mas sabe uma das formas que eu amo que a Bíblia define o nosso Pai? Jó, ele fala isso. Bem sei que tudo podes fazer e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Certo? Deixa eu entender com você aqui. Vamos caminhar comigo nessa linha de raciocínio. Se esse é um atributo do nosso Pai, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, o plano de dominar a terra acabou? O plano de sujeitar a terra mudou? Então nós temos uma responsabilidade agora, irmãos. Que agora você sabe. Quando você não sabe, o pecado, irmãos, não é algo que você não sabia e fez. Porque o que você não sabia e fez, o Senhor não conta. A Bíblia fala que Ele não se lembra do tempo da ignorância. O pecado é a presunção de um acerto. Você acha que está fazendo a coisa certa e na verdade é um erro. Então assim, tudo aquilo que você não sabe e faz, Deus não conta. Mas quando você sabe e faz, você se torna indesculpável, irmãos. Eu vou te falar, agora você sabe que você tem que dominar a terra. O que você vai fazer com isso? Nosso papel, irmãos, dominar a terra. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Então eu preciso exercer o plano que o Senhor escolheu para a minha vida lá no Éden. Dominar sobre todas as coisas. Com o que, irmãos? Com poder? Não. Autoridade. Deixa eu te falar uma coisa que vai te assustar aqui. Você sabe que num padrão de força, o menor anjinho do céu é mais forte que Jesus? Agora eu vou te assustar mais. O que caiu do céu com Lúcifer? A terça parte dos... É isso mesmo que eu estou falando, irmãos. O demônio mais sem vergonhinha, numa questão de força, tem mais força do que Jesus. E houve silêncio na terra. Mas Hebreus 12 fala assim, ó. Toda autoridade lhe foi dada. Principados e potestades se submetem à sua força? Não. Principados e potestades se submetem à sua autoridade. Deixa eu te falar, irmãos. A mesma autoridade que está em Cristo está em mim e você. Você não pode só dominar sobre a terra e todas as coisas. Principados e potestades se submetem à voz que você declara. Você está entendendo a força que você tem no reino do Espírito, irmãos? Então eu preciso liderar dessa forma. Como aquele que domina sobre todas as coisas,
que foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Para quê, irmãos? Para ser a luz, para colocar luz na vida das pessoas em relação ao eterno. Nosso papel aqui não é converter ninguém, irmão. Você não vai conseguir converter ninguém, irmãos. Porque se você conseguir converter alguém, você vai converter a você mesmo. E eu vou te falar, o que você tem para oferecer presta de nada. Então nós não temos força para conduzir ninguém, para converter ninguém. O que eu vou fazer? Eu vou iluminar as trevas que tem sobre a vida do meu irmão. Porque quando eu sou luz sobre ele, então eu sou não só aquele que é responsável pelo meu irmão, mas sou aquele que faz ele enxergar quem ele era desde a eternidade. Quem você é desde o começo. Quem Deus planejou para você ser no eterno. Ó, tem um texto que eu acho muito interessante, irmãos. Está lá no livro de... Está lá nos Evangelhos. Está em João, capítulo 20, verso 19, do 19 ao 23. Quem pode ler aí, para a gente caminhar? João 20, do 19 ao 23. Isso, um de cada vez, que vocês lerem tudo junto assim, eu não consigo entender. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta fechadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Segura aí, olha só que interessante. Jesus tinha morrido, certo? Os discípulos estavam com o quê? Com medo. Pensa que eles andaram com amor. Jesus é o amor. E aí a Bíblia fala que eles estavam com medo. Por quê, irmão? Se o perfeito amor lança fora todo medo, eu vou te falar, os discípulos não tiveram uma experiência profunda com o próprio Cristo. Deixa eu te dar uma outra fala aqui que você precisa assumir o seu papel no reino com responsabilidade, irmãos. Pedro, ele andou com Jesus, amém? Andou lado a lado, comeu na mesa com Jesus. Aí, Jesus fala assim, o que eles dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é profeta. Aí Jesus fala assim, e você, Pedro? E vocês? Quem diz que eu sou? Aí Jesus fala isso, Pedro dá uma declaração. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí qual é a fala de Jesus para Pedro? Bem-aventurados irmão Barjonas. Você é bênção. Imagina se eu ouvir isso de Jesus, é bom, né? Você é bênção, Pedro. Bem-aventurado é Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito. Então ele andou com o Filho, teve uma experiência com o Filho, teve uma experiência com o Espírito. Aí ele sobe para o Monte da Transfiguração e vem uma voz do céu e fala assim, este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. O pastor Silvio leu, né? Pedro está falando assim, mestre, esse lugar é bom demais, vamos fazer uma tenda aqui. Para Elias, Moisés, vamos para você, para nós aqui, vai ser maravilhoso. Aí Deus fala assim, este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Aí ele ouviu. Escutem ele. Então Pedro teve uma experiência com o Pai, teve uma experiência com o Filho, teve uma experiência com o Espírito Santo, ele teve uma experiência com a Trindade e não resolveu a vida dele. Porque quando em Atos ele estava, a Bíblia fala que ele sentava para comer com os pecadores, com os gentios, com medo, e se escondia depois. Aí Paulo vem e fala assim, Pedro, por que você está sendo hipócrita? O que Paulo foi na vida de Pedro? Um fiel. Você vai entender por quê. Porque quem que fez Pedro enxergar quem ele era na eternidade? Um irmão, um igual. Ele andou com Jesus, teve uma experiência com o Espírito, teve uma experiência com Deus Pai. A Trindade não resolveu Pedro. Quem que resolveu Pedro? Um irmão que pôs luz sobre quem ele era na eternidade. Deus formou Pedro daquele jeito. E Paulo falou assim, Pedro, para de hipocrisia, você não é isso. Nós precisamos parar de tentar converter as pessoas. E precisamos colocar luz na vida delas para que elas enxerguem quem elas são na eternidade. Isso é liderar como Jesus, irmãos. Isso é o padrão de liderança de Jesus. Não é aquele que manda, que fala faz, não faz. Não.
Você coloca luz, ela enxerga quem ela é, e porque ela descobre a identidade, quem ela é, ela vive como Cristo é nesse mundo. É dessa forma que nós precisamos liderar, irmãos. A gente precisa parar de discurso e encarnar a palavra. 1 João começa da forma mais linda do mundo, irmãos. Aquilo que vimos, que ouvimos, que as nossas mãos tocaram. Meu Jesus, é isso, cara. Eu quero viver essa vida, não só de falar o que eu vi, o que eu ouvi, mas que eu encarnei, que as pessoas podem pegar. As pessoas viverem comigo e falar assim, eu não só escuto suas boas pregações, pastor, eu não só vejo como você vive, mas Cristo é palpável em você, cara. É essa igreja. E essa igreja só existe de um lugar onde as trevas não é um império, não tem poder, e o reino é do Filho do seu amor. Eu sou... Pode falar, irmão. Qual que é o segredo da constância quando você lidera? O segredo da constância de liderar. Muitas vezes, você chama todo eu e meu marido, vamos pra igreja, chama todo mundo. Não vou. Você vai. Eu e meu marido vamos. Vamos, porque eles sabem que tem quem vai. Então, nem sempre eu estou, né? Não é ficar, vamos. Peraí, já é mais saído. Quero sim sair, tem carona, tem lugar. E aí eles começam a querer ir, porque nós somos constantes. Então, o que Paulo fez para Pedro? Paulo foi constante. E Paulo provavelmente tinha uma inveja santa de Pedro. Porque Pedro viveu muito. Uma inveja santa, irmão. A inveja santa é o termo. Ele viu tudo, Pedro, que era medroso. E Paulo não viu tanto quanto Pedro. Né? Irmãos, a constância, ela é reflexo de uma paixão. Ela é reflexo de uma paixão. Quando eu falo de encarnar a palavra, é que a gente pare de se preocupar com o que é nosso padrão de comportamento, nossos direitos, e viver de uma forma que as pessoas fiquem indesculpáveis. Como que é isso, irmãos? Vocês já assistiram The Chosen? Se não assistiu, você deve assistir. Sabe aquela passagem em que Jesus está carregando o peso que os soldados colocam sobre ele, e aí ele voluntariamente anda a segunda milha? Ele para de andar e os soldados falam assim, você não precisa carregar mais. Aí ele fala, não, eu vou. Ninguém obrigou. Não foi padrão de comportamento para que as pessoas reconhecessem. Era um coração sincero. É uma expressão do amor. O que é expressar o amor, irmãos? Não é você falar. É as pessoas se sentirem amadas, independente do discurso. Independente do discurso. E aí, olha só. Se assim como ele é neste mundo, eu sou, uma das coisas que Jesus veio fazer, veio pagar os pecados, veio espalhar o evangelho, veio nos amar, veio revelar o Pai, mas a primeira coisa que ele veio fazer, irmãos, quando ele morre e entrega o pagamento dos meus pecados, ele me devolve a posição original. É a primeira coisa que ele faz. Ele me devolve a posição de início. E se ele é o primeiro, o primogênito de muitos irmãos, deixa eu te falar, você é um irmão Cristo de Cristo. Deixa eu te dar um exemplo claro para você entender. Jesus era filho único, amém? Qual era a única coisa que Jesus não tinha? Um irmão. Era a única coisa que Jesus não tinha. Então Jesus abriu mão de ser único para ser o primeiro de muitos. Já parou para pensar? Tem umas coisas que não faz sentido nenhum. Por exemplo, a parábola da ovelha perdida. O cara tem 100 ovelhas, ele deixa 99, pega a única, vai atrás de uma ovelha perdida. Financeiramente, para um agricultor, não faz sentido nenhum. Ele podia perder 99 ovelhas, largando as 99. Aí ele vai atrás de uma. Acha essa uma, coloca nos ombros e volta para as 99 e junta 100 de novo. É isso que a Bíblia fala? Não, irmãos. A Bíblia fala que ele continua deixando as 99, pega a uma que ele achou, vai para casa, junta os irmãos e faz uma festa.
Sentido nenhum. Não tem sentido nenhum isso. Qual é a lógica disso, gente? Faz sentido, Júlia? Nenhum. Mas deixa eu te falar, irmãos. Jesus era filho único, abriu mão de ser único para ser o primeiro de muitos filhos únicos. Você sabe que você não existe ninguém igual a você. Sua digital é única. Deus, ele não fez filhos em série. Ele fez tudo de maneira única. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, irmãos. Deixa essa bomba cair no seu coração agora. Deus encontrou em Jesus um amor absurdo. Uma satisfação absurda. E aí ele falou assim, esse meu único filho é a fonte de maior prazer do mundo. Aí, esse Deus que ama o filho único de forma absurda, manda ele morrer. Qual a lógica disso? Nenhuma. Sabe o que ele está falando? Ele falou assim, olha, eu tenho um amor absurdo nesse filho único, mas eu vou deixar ele morrer, porque ele morrendo, eu vou ter milhares de amores absurdos por únicos filhos. Você é único. Ele te ama de maneira única, como ele amou Jesus de maneira única. Irmãos, isso é muito louco, é muito profundo. Sabe por quê, irmãos? Porque é fácil eu falar que eu amo Jesus e que Jesus me ama. Mas eu vou te falar uma coisa que tem que afetar a sua vida espiritual, sua célula, sua igreja. Eu tenho que amar a Julinha de maneira única. Sabe por quê? Não existe outra Júlia. Você é a única, Júlia. Eu preciso te amar como filha única. Jesus tem um prazer nela, que é exatamente igual ao prazer que ele tem em Cristo. E se eu tenho um prazer em amar a Cristo dessa forma, eu preciso ter o mesmo prazer em amar a Júlia dessa forma. Quando eu entendo isso, sabe o que vai acontecer? Você acha que a Júlia pode errar comigo? A Júlia pode pisar no meu calo? Pode me ofender? Não pode. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu amo ela como eu amo Jesus, nada do que ela faz é uma ofensa para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou aquele que vai dar luz para a Júlia, para entender que quem me feriu não é quem ela é. Então eu sou aquele que olho para ela, perdoo ela, e quando eu perdoo, sabe o que eu estou falando? Ó, Júlia, eu não estou falando assim, ó, você pisou na bola comigo, mas eu te perdoo. Não. Eu estou falando assim, quando eu perdoo ela, eu estou falando assim, Júlia, essa não é quem você é. A eternidade fala que você é essa pessoa, igual a Jesus. Ó, João, você vai entender o que eu quero dizer agora. Meu Jesus, eu estou muito louco aqui. Continua aí, Júlia. 20. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o ar. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Então eles estavam presos numa casa com medo. É isso que o texto está falando. Eles estavam com medo, que Jesus tinha morrido, perseguição. Aí a Bíblia fala que ele pôs-se no meio dele, assim está escrito. Então imagina aqui, ó, portas fechadas, porque assim também está escrito. Com todo mundo com medo. Aí a Bíblia fala que Jesus fura a parede, sei lá, atravessa o teto. Se eu estou com medo, trancado no lugar, aí Jesus fala assim, eu fico mais medo ainda, irmãos. É ou não é? Só que daí Jesus fala assim, paz estejam com vocês, ele faz algo que é importante, irmãos. O que ele faz? Ele já estava com o corpo glorificado. Mas o que ele mostra? Feridas. Porque as suas feridas têm que curar as pessoas. Você passou por feridas que geram vida. Quando Jesus mostrou as feridas, qual foi a reação deles? Eles ficaram agoniados. Sabe quando você vê o osso quebrado, machucado, você fala assim, foi assim que eles fizeram? A Bíblia fala que quando eles tocaram as feridas, se alegraram. Você tem poder de liberar vida. Mesmo que em meias dores, você tem vida para liberar. E aí continua, Júlia. Depois de dizer isso... Não, desculpa. Achei. Novamente Jesus disse, paz sejam com Mais uma vez Jesus falou, paz sejam com vocês. como o Pai me enviou, assim eu os envio. Olha aí, vocês estão começando a ficar indesculpáveis agora. Jesus falou assim, ó, da mesma forma que eu fui enviado,
vocês também vão. Como que Jesus é enviado, irmãos? Jesus veio para trazer libertação aos cativos, dar vista aos cegos. É dessa forma. Jesus veio para trazer liberdade para os homens. Jesus veio para religar o homem a Deus. Então Jesus está falando assim, ó, dessa mesma forma que você tem que ir. É a mesma responsabilidade. A única coisa que mudou de Jesus para nós é que a gente não precisa morrer numa cruz. Mas tudo que Jesus fez, você tem que fazer. Ele é o verbo que se fez carne, então você precisa encarnar a palavra. Ele veio revelar o Pai, então as pessoas olham para você e tem que ver Jesus, tem que ver Deus. Ele diz assim, ó, buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não é isso? Só que a gente pensa o quê? Eu preciso ser santo, muito santo, para que eu possa ver a Deus. Você precisa ser santo? Precisa. Mas não é para que você veja Deus. Quantos aqui aceitaram Jesus? Deixa eu te falar, você já viu a Deus, senão você não estaria aqui. Mas quando você viu a Deus, quando Deus falou com você, quando você teve interação, contato com Deus, você estava 100% santo ou você estava cheio de pecado? Faz sentido nenhum, então, pastor. Agora você está estragando a Bíblia. O que você está falando? Você está falando que eu não preciso ser santo para ver a Deus? É. Quando você viu a Deus, você não tinha santidade nenhuma. Você era 100% pecado. Pastor, o que está falando o texto? Está falando assim, ó, busque a paz e a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus em você. É isso que o texto está falando, irmãos. Eu me santifico, eu busco a paz com todos, para que Deus seja visto em mim, para que as pessoas olhem e falem assim, cara, você é diferente. Eu vejo Jesus na sua vida. O que você fala sobre ser crente faz sentido, porque você é diferente. Então as pessoas precisam ver Deus através de nós. Então Jesus está falando assim, ó, da mesma forma que eu fui enviado para revelar o Pai, vocês também vão. Vocês também podem ir. Só que agora ele dá a chave, ó. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre nós. Esse é o poder que faz eu andar 100% como homem, mas se mover no Espírito como Jesus. Jesus ele veio 100% como homem, mas tudo que ele fez depois que o Espírito Santo veio sobre ele, irmãos. Esse é o segredo, você tem o Espírito Santo aí. Agora olha só que interessante, irmãos, que é um outro texto que faz sentido nenhum. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não serão perdoados. Meu Deus, você tem a capacidade de perdoar ou não? Mas Jesus não perdoou todos os pecados na cruz? E aí, irmãos? Quem me explica isso daí? Me ajuda aí, que eu não estou entendendo. Não faz sentido a Bíblia. Se Jesus já pagou o preço por todos os pecados, e todos os pecados estão perdoados, passado, presente e futuro, acabou. O que você nem cometeu ainda, está perdoado também. Mas ele está falando assim, Alan, se você reter algum pecado, vai ser retido. Se você perdoar, vai ser perdoado. O que isso está querendo dizer, irmãos? Está falando exatamente sobre a sua função como líder. Você tem a função de devolver a posição na eternidade do seu irmão. Então, se a Júlia, quando eu falo assim, a Júlia não pode me ofender, é porque eu não posso conhecer mais ninguém segundo a carne. A Bíblia me ensina isso. Não conheceis a ninguém segundo a carne. Ela foi lá, pisou no meu calo, me xingou, me ofendeu. Isso é importante para mim? Não pode ser importante, irmãos. Porque eu não conheço ela segundo a carne. Eu conheço sobre o que Cristo diz sobre ela. E Cristo diz que ela é filha amada em que Ele tem prazer. Então, se eu olho para ela, me ofendendo, pisando no meu pé, me xingando, eu falo assim, não é quem é você. Você não é essa pessoa. Sabe o que isso fala, irmãos? Que se tem alguém que você pode pecar, ofender, se você tiver que meter o pé, brigar com alguém, brigue comigo, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não te conheço mais segundo a carne. Eu tenho a capacidade de trazer perdão para esse seu pecado e te devolver para a posição que você estava desde a fundação do mundo. É isso que Jesus está falando. Ele está falando assim, ó, se você realmente recebeu o Espírito Santo, me ama de verdade, ama quem eu sou de verdade, você não se ofende mais, porque você vai ser o elo que vai ligar de novo a pessoa com quem ela é na eternidade. Jesus, isso é muito profundo, cara. Isso é muito profundo.
Então isso, quando eu tenho consciência disso, não tem como eu liderar com truculência. Quando eu tenho consciência disso, não tem como eu liderar com abuso. A minha vida de liderança é sempre para impulsionar o meu irmão a ir além do que eu posso imaginar. Sabe, o desejo do meu coração é que cada membro da minha rede, da minha igreja, possa ter um ministério muito maior do que o meu. Sabe por quê, irmãos? Porque isso revela que eles estão tendo um conhecimento de Cristo. Então, a vida eterna é conhecer Jesus para sempre. Então, você não tem que se preocupar com o tempo, você tem que se preocupar em conhecer. Conhecer. Então, não peça para Deus vida eterna. Peça para Deus vida plena. Plena do quê? De conhecimento. Conhecer Jesus, irmãos. Você não precisa esperar a eternidade. A Bíblia fala que o Senhor criou um dia só. E é o dia que se chama hoje. E aí, irmãos, quem que criou o amanhã? Hã? Quem falou? É isso mesmo, o diabo criou amanhã, irmãos. Deus criou um dia só que se chama hoje. O diabo criou amanhã, sabe quando? Quando ele falou assim, ó, não foi isso que Deus disse? No dia em que comeres do fruto, então serão como ele. Aí ele fala assim, ó, no dia. Então eles ficam com uma questão de tempo, ansiedade. O diabo que veio trazer ansiedade. A palavra do Senhor fala assim, que uma das consequências do pecado que Deus liberou sobre a serpente foi que dos nascidos de mulher viria um que esmagaria a sua cabeça. E a partir dali, todos os dias ele ficou debaixo de tentação. Será que é esse? Será que é hoje? Será que é esse que nasceu que vai me esmagar a cabeça? Ansiedade. Angústia. Isso vem do diabo, irmãos. Agora, se eu vivo uma vida com um dia só, que é o dia que se chama hoje, não tenho expectativa de futuro. Eu tenho consciência de eternidade. E porque eu não tenho expectativa de futuro, eu não vivo ansioso. Porque eu não vivo ansioso, eu sigo a paz com todos. E aí, porque eu sigo a paz com todos, Deus é visto através de mim. Está vendo como é uma questão de movimento? É uma questão de conhecer a Cristo e me movimentar, ir de encontro ao que Ele pensa sobre mim. Olha só, para a gente encerrar e abrir para pergunta aí, né? Se você tiver alguma pergunta. Lá em Filipenses 3, no verso 10, uma palavra diz assim. Jesus, eu estou com o celular da minha esposa. E a única Bíblia, é o único celular que tem a Bíblia na ordem... Não é cronológica, não, é alfabética. Não tem lógica isso. Estou procurando Filipenses lá para baixo, o Novo Testamento está lá em cima, Filipenses 3, 10. Olha o que Paulo fala, irmãos. Essa carta de Filipenses, só para ter uma noção, ele começa no capítulo 1 dizendo assim, ó, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, escrevemos essa carta para todos os moradores de Filipe, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus. Aí olha só, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Verso 3. Sempre que penso em vocês, eu oro e agradeço ao meu Senhor. Então, essa carta é um devocional. Ele está falando assim, ó, todas as vezes que vocês veem na minha memória, irmãos, eu só tenho uma ação, eu tenho que orar por vocês. Então ele está escrevendo uma oração, o devocional dele para a igreja de Filipe. Por que eu quis falar isso, irmãos? Porque olha só no capítulo 3, no verso 10, como ele fala, ó. Ele fala assim, ó, a minha oração para vocês é para que vocês experimentem aquilo que eu vivi, aquilo que eu vivo. Esse é o contexto da palavra. Aí ele fala no verso 10, tudo que eu quero é conhecer a Cristo. Eu vou trocar da nova versão, vou colocar na NVI. Ele fala assim, ó, quero conhecer a Cristo
e o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Para que ele quer conhecer a Cristo? Quer conhecer o poder da ressurreição? Para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí ele fala no verso 12: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. E a gente acha que, quando ele fala aqui de alcançar o prêmio da soberana vocação, a gente está achando que é galardão, que é os benefícios da vida no céu. Não, ele está falando assim, ó, eu estou buscando algo intensamente. O quê? Conhecer. Conhecer a Cristo. Seja na morte, seja na ressurreição, mas conhecer pleno, todo. Por quê? Porque conhecendo ele todo, eu vou entender quais são os poderes que ele me dá. O poder da ressurreição. O que a ressurreição causou em mim, gerou em mim. Verso 13. Irmãos, não pense que eu já tenha alcançado isso. Não, Paulo está falando, eu continuo buscando conhecer. Pois para isso também fui alcançado por Cristo, né? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial em Deus, em Cristo Jesus. Então ele fala assim, ó, eu continuo querendo conhecer a sua chave, irmãos. Busque conhecer profundamente a Jesus. Essa é a maior ferramenta que você tem para ter uma vida de liderança, irmãos. Poderosa em Jesus. Poderosa em Cristo. Um padrão de liderança como Cristo. Cristo, ele foi o elo que ligou o homem à eternidade novamente. Você também tem que ser essa pessoa. É muito profundo isso, irmãos. Porque quando você se move dessa forma, você não conhece mais ninguém segundo a carne. Você não se ofende mais. Não existe mais problemas. Já parou para pensar, irmãos? Vamos pegar Jesus como um jovem de 33 anos, diferente, que ele era solteirão. Imagina, 33 anos, solteirão, morando com os pais ainda. Na sociedade de hoje, o povo está falando assim, isso daí ficou para titio, isso aí é estranho, isso daí é diferente. É ou não é? Só estudava. Peculiar, um jovem diferente. Nunca tinha matado um passarinho, irmãos. Nunca tinha pegado uma mexerica na feira. Do nada vem a notícia, ó, você viu o filho do José e da Maria lá? Tá preso. Irmão, se acontecesse isso na sua igreja, qual que seria a reação de vocês? Demorou. Hã? Demorou para trabalhar. Deixa eu te falar, se fosse um líder de célula, da sua célula, nunca fez nada de errado, daqui a pouco tá preso. O que vocês vão fazer, irmãos? Hã? Não, isso aí tá errado. Vamos juntar a igreja, vamos fazer uma vigília, um clamor de oração. É ou não é? Não, vamos na porta da cadeia lá e nós vamos orar a noite inteira, porque isso é injustiça. Chama o Datena, vamos fazer... É ou não é? Aí, irmãos, vocês juntam todo mundo, vigília, porta da cadeia, orando. A música que o pastor Silvio gosta, que se abra os céus, que ele falou hoje, que não pode cantar. Vocês clamando, adorando. Aí, daqui a pouco, o delegado se cansa da barulheira, vai lá e libera Jesus. O que teria acontecido com a gente, irmãos? Hã? Nem todo problema é problema. Todo mundo achava que Jesus estava fracassando, mas para Jesus a cruz era uma glória. Você precisa discernir o Espírito, irmãos, para passar por toda a situação sem lágrima. É o que a pastora Miriam falou. Muitas pessoas recebem um diagnóstico e falam assim, por que isso está me acontecendo? Deixa eu te falar, não foi Deus que colocou essa enfermidade na pastora. Não foi. Ele já levou sobre si. Mas eu tenho certeza que Deus queria que ela encontrasse enfermeiros. Assim como Paulo precisou encontrar um carcereiro. Assim como as pessoas viram ela naquele leito sem murmurar e foram impactados pela vida de Cristo. Nem todo problema é problema. O Filho de Deus entende que toda situação é oportunidade de encontro.
E para a gente encerrar, irmãos, a Bíblia fala assim, ó, quando orares, entra no teu quarto e ora em secreto, que o teu pai que te ouve em secreto vai te responder, certo? Só que a gente pensa o quê? Eu vou entrar lá no meu quarto, lá no meu cubículo. Eu tenho um quartinho pequenininho, vou lá pro meu quarto, fecho a porta e vou orar. E Deus vai me ouvir. E é isso, você tem que fazer isso também. Mas a Bíblia fala assim, ó, Jesus dá uma orientação para os discípulos. Ele fala assim, não se turbe. Sabe o que é turbar o coração? Escurecer. Não deixe trevas. Não volte para o império das trevas. Não volte para as trevas. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, creem também em mim. Na casa, é uma casa. Na casa do meu pai tem muitos quartos. Então você pode entrar lá no seu quarto e orar. Lá onde você mora hoje. Mas você também pode entrar no seu quarto, na casa do teu pai. É diferente, sabe por quê, irmãos? Quando você entra no teu quarto, na casa do teu pai, você volta para falar com ele, não como quem vem da rua, mas como quem faz parte da família e vai para casa, vai para a mesa. É como se Jesus, se o pai fizesse assim, ó, filho, o jantar está na mesa. E aí você não sai do quarto como quem vem da rua, você sai do quarto como quem vai para a mesa. E aí, irmãos, para você entender a chave, para você poder desfrutar disso, guarda isso, irmãos. Para o filho que tem consciência que veio do quarto para casa, nenhum pedido é um abuso, todo pedido é um direito. Olha só, quando você está sentado na mesa com a sua família, seu pai está perto do bife. Seu pai está perto do bife, certo? Aí você está lá na outra ponta, aí você fala assim, não é assim que você faz? Em nome de Jesus, pai, me passa o bife. Não é assim que você faz? Não, não é? Sabe como você faz? Porque quem entende a posição de filho, toda ordem é um pedido de amor. Você simplesmente chega e fala assim, pai, me passa o bife. Pronto. Acabou. Você não fica, pai, em nome de Jesus. Você não jejua o dia inteiro para poder pedir o bife. Você simplesmente ordena como quem pede. Me passa o bife. E aí o pai passa, irmãos. Só que talvez, pode ser que o pai entregue primeiro a couve. Você deixou de ter direito do bife? Mas o pai talvez está falando assim, filho, o bife é teu. Mas pode ser que seja melhor você comer a couve agora. Você entende, irmãos? Quem sai do quarto para a mesa, toda ordem é um pedido de amor. Você não vai precisar mais orar. Esse é o entendimento de Cristo, irmãos. Porque Jesus, quando ia, ele não ficava assim, ó. Em nome de Jesus, multiplica pão, multiplica peixe. Ele fazia isso? Ele falava assim, Lázaro, sai para fora. Ele fazia isso, irmãos. Porque ele vinha do quarto para a mesa, ele dava uma ordem, era um pedido de amor. Meu Deus, irmãos, nós precisamos ver dessa forma. Você pode ver, irmãos, os milagres cessaram, sabe por quê? Porque a gente quer exercer poder, nós não precisamos viver para exercer poder, irmãos, nós estamos aqui para exercer autoridade. E quem vive em autoridade, toda ordem é um pedido de amor. Aí você vai chegar no irmão enfermo na sua célula, você vai falar assim, seja curado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.